Aleluia. Vamos para a mensagem. Eu gostaria que você abrisse agora a sua Bíblia em Mateus 15, versículo 3. Diz assim: Jesus respondeu: e por que vocês, com suas tradições, desobedecem ao mandamento de Deus? E por que vocês, com as suas tradições, desobedecem ao mandamento de Deus? Feche seus olhos. Senhor meu Deus, nos dê a tua palavra neste momento. É tudo que eu te peço. Que o Senhor fale poderosamente a cada coração. Que o teu Espírito tenha liberdade para agir e passear em nosso meio. Repreenda do nosso meio todos os ruídos, todas as interferências. Tudo aquilo que vem para atrapalhar essa mensagem. Caia por terra agora, em nome de Jesus. Para a honra e glória do teu santo nome, eu te agradeço. Amém. Semana passada, meus irmãos, eu falei sobre a religiosidade no aspecto de ser algo que vivemos, que nós começamos a nos habituar, e isso acaba se tornando uma prática nas nossas vidas. Quem estava aqui lembra? Quem estava aqui semana passada? Quem estava aqui semana passada? Bastante gente. E isso é algo totalmente prejudicial. E hoje eu quero continuar a falar sobre a religiosidade, mas sobre um outro aspecto. A religiosidade como algo que muitas vezes nos impede a ser generosos. E com isso a gente vai se tornando infrutíferos e acomodados. A religiosidade como algo, um empecilho que nos impede muitas vezes de ser generosos e infrutíferos. Esse texto aqui mostra Jesus dando essa declaração aos fariseus. Por que vocês estão dando tanto valor à sua tradição e estão desobedecendo aquilo que é o mais importante, que é o mandamento de Deus? Por que vocês usam muitas vezes a tradição como uma desculpa para não obedecer a Deus? Por quê? Mas antes, meus irmãos, eu quero que a gente defina quem eram os fariseus. Os fariseus representavam um dos três principais grupos entre os judeus, ao lado dos saduceus e dos essênios. Tinham esses três grupos dentro do judaísmo: os fariseus, os saduceus e os essênios. Então, os fariseus, eles eram conhecidos pela observância rígida, não apenas da lei escrita, mas também de uma tradição oral. Mas, apesar dessa bela definição, Jesus combateu fortemente os fariseus. E como eu disse semana passada, quem foi que crucificou o Senhor Jesus? Os fariseus. Esse grupo que era tão rígido na observância da lei, eles eram peritos na lei, mas mesmo assim, foram eles que crucificaram o Senhor Jesus. Mas a gente precisa entender um pouco o que aconteceu entre Jesus e eles. Abra lá em Mateus 23, de 1 a 3. Está lá no telão. Então Jesus disse às multidões e a seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus ocuparam o lugar de intérpretes oficiais da lei de Moisés. Portanto, pratiquem tudo o que eles dizem e obedeçam-lhes, mas não sigam seu exemplo, pois eles não fazem o que ensinam. Eles são ótimos, eles ensinam maravilhosamente bem. Eles são professores competentes da lei. Eles são peritos, mas sejam cuidadosos quanto a segui-los.
Eles têm um belo discurso, mas eles não vivem esse discurso. Eles não guardam no coração, e a prova disso é as atitudes deles. As suas atitudes desmentem o seu comportamento. É tudo uma aparência. Continua, versículo 4 de Mateus 23. Oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar seus fardos. Jesus está dizendo, eles exigem coisas que às vezes nem eles mesmos conseguem cumprir o que eles estão exigindo. Eles exigem coisas, eles oprimem as pessoas e não movem um dedo sequer para aliviar os seus fardos. Versículo 5. Tudo o que fazem, olha que maravilha. Tudo o que fazem é para quê, meus irmãos? Olha o que está dizendo lá no telão. Tudo o que eles fazem é para se exibir. Usam nos braços filactérios mais largos que de costume e vestem mantos com franjas mais longas. Gostam de sentar-se à cabeceira da mesa nos banquetes e de ocupar os lugares de honra nas sinagogas. Gostam de receber saudações respeitosas enquanto andam pelas praças e de ser chamados de rabi. Esse grupo, esse tipo de gente, eles gostavam de reconhecimento, de status, de posição social. Como eu falei semana passada, eles, muitas vezes, como a gente vê hoje em dia, pessoas que depois que assumiram o cargo de pastor, não gostam mais de ser chamado pelo nome. Não, agora você me chama de pastor, de apóstolo. É o que está dizendo aqui. Eles gostam de reconhecimento. Eles gostam de andar pela praça e ser reconhecido. Oh, pastor, me vê, olha para mim. Eles gostam disso. Quem aqui já ouviu a frase, os humilhados serão exaltados? Quem já? Todo mundo, né? Está na Bíblia isso? Oi? Quem acha que está na Bíblia, levanta a mão. Quem acha que não está na Bíblia? A maioria? Então continua aí, olha o versículo 12. Pois os que se exaltam serão humilhados. E os que se humilham serão... Está na Bíblia, meu irmão. Os humilhados serão exaltados. Mas está dentro deste contexto, tá? Não vamos tirar isso fora do contexto. Está dentro desse contexto. Está dentro de que Jesus está falando aos fariseus. Tanto é, porque olha o versículo antes, versículo 11. O mais importante entre vocês deve ser servo dos outros. Você quer reconhecimento? É isso que Jesus está falando para esse bando. Vocês querem ser reconhecidos? Aprendam a servir. Aprendam que vocês têm que ser os primeiros a dar exemplo. Vocês têm que servir. Então agora fica mais fácil entender o porquê que eles crucificaram e ajudaram a crucificar Jesus. Por quê? Porque você acha que eles iriam gostar de perder o status, a posição social, de perder o poder, de descer do pedestal? Jamais. É mais fácil crucificar Jesus do que perder a fama e o poder. E aí, meu irmão, entra um alerta. Cuidado, cuidado. Talvez você pode estar crucificando Jesus também, como os fariseus fizeram. Como? Quando o poder, quando a fama, quando a sua posição, quando o seu cargo na empresa se torna mais importante do que Jesus. Quando você começa a querer reconhecimento e você não aprende que servir deve ser a sua prioridade.
A minha e a sua prioridade como cristão, não estou nem falando como liderança, você pode ter cargo na igreja, não, estou falando você como um cristão. A sua prioridade é servir uns aos outros. O Senhor Jesus veio a essa terra, se esvaziou, e Ele assumiu a forma do quê? De servo. Ele serviu. Ele serviu. Ele fez algo que, muitas vezes, eu até falo isso. Lá em São Paulo a gente tinha esse costume, no dia do culto de ceia, de lavar os pés. Jesus, ele deu esse exemplo, sim ou não? Só que por que ele deu esse exemplo? Para nós não faz sentido nenhum, na nossa realidade, no nosso contexto. Mas isso era uma prática tão comum naquela época. As pessoas andavam, não tinha carro, não tinha moto, não tinha nada, não tinha nem, imagina, pensar em veículo elétrico como tem hoje. Eles andavam a pé e andavam longos caminhos, trajetos. E com isso, não tinha asfalto também, tá, meus irmãos? Os seus pés ficavam sujos. E a primeira coisa, quando você chegava na casa de uma pessoa, era o servo atender, com uma vasilha já na mão, para lavar os seus pés. Então Jesus pega algo que é tão comum, que era um serviço de um servo, de um escravo, e ele dá esse exemplo sobre o que é servir. Ele sendo rei, ele sendo mestre, o Senhor dos senhores, ele dá esse maior exemplo de serviço. Então, meu irmão, a sua prioridade e a minha prioridade aqui nesta terra é aprender a servir. Mas vamos continuar. Versículo 14. Jesus continua a falar com os fariseus. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas, tomam posse dos bens das viúvas, de maneira desonesta, e depois, para dar a impressão de piedade, fazem longas orações em público. Por causa disso, serão duramente castigados. Eles roubam, mentem, mas de uma maneira disfarçada. Não dá muito na cara. Eles pegam o dinheiro da viúva, eles arrancam tudo o que ela tem. Mas, para dar a impressão de piedade, fazem longas orações em público. Parece que a gente está falando dos dias de hoje, né? Como isso tem acontecido? E Jesus já tinha combatido isso. E passa-se muitos anos, e parece que essa realidade começa a voltar à tona. Pessoas sendo enganadas, roubadas. E para não mostrar muito, não ficar muito aparente, tem uma bênção, tem uma promessa. Mas Jesus já combateu esse tipo de coisa. Mateus 23, versículo 23, vamos lá. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Tenham cuidado de dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciam os aspectos mais importantes da lei: justiça, misericórdia e fé. Sim, vocês deviam fazer essas coisas, mas sem descuidar das mais importantes. Um dos textos mais famosos, até para defender o dízimo no Novo Testamento. Não vou entrar nessa questão hoje. Mas Jesus, ele não está condenando em si o dízimo, dentro desse contexto dos fariseus. Mas ele está dizendo, isso não é tudo. Por quê? Muitas vezes até o dízimo se torna algo que a gente usa para justificar não querer ajudar o próximo. Até o dízimo, repare bem no que eu estou dizendo, até o dízimo, muitas vezes, vai ser algo que as pessoas vão usar para falar, eu até que queria ajudar, mas eu tenho um compromisso na igreja. Mas Jesus está falando, vocês estão tão presos a isso, e vocês estão esquecendo do que é primordial,
Vocês estão negligenciando os aspectos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Vocês estão apegados em algo que não é para vocês se apegarem. Quem aqui já ouviu a expressão sepulcro caiado? Já ouviram? Tem ideia do que seja? Sepulcro caiado? O que seria um sepulcro? Nós já fizemos até um estudo aqui, né? Quando a gente estudou Mateus. Quem esteve aqui sabe exatamente. Olha o que diz lá Mateus 23, 27. Sobre o sepulcro caiado. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas. São como túmulos pintados de branco. Em algumas versões vai estar falando sobre sepulcro caiado. Bonitos por fora, mas cheio de ossos e toda espécie de impureza por dentro. O que era um sepulcro caiado? Naquela época existiam muitas leis. E as pessoas, como eu falei, andavam a pé. Se alguém pisasse dentro de um túmulo, ou andasse como a gente anda, né? Temos esse costume, num velório, andar ali dentro do cemitério. Se estivéssemos naquela época, só o fato de pisar naquele lugar, você já se tornaria impuro. Então o que eles faziam? Pintavam com cal, aquele cal branco mesmo. Então de longe, você está andando, você vê aquele negócio pintado, você fala: opa, não posso passar perto, vou passar longe. Vou fazer outro caminho, porque eu não quero me contaminar. É isso que Jesus está falando. Ó, tá vendo vocês aí, ó, e fica até bonito. Na época ficava bonito. Tá bonito por fora, mas por dentro. Dentro de vocês tem toda espécie de impureza. Dentro de vocês está tudo morto. Por fora parece que vocês estão belos, mas por dentro, eu estou vendo o que está dentro, eu sei o que está dentro de vocês. E o que está dentro de vocês, fariseus, é toda espécie de impureza. Então, meu irmão, deu para entender um pouquinho como Jesus combateu os fariseus, né? Foi fraco? Pelo contrário, chamando de hipócrita e batendo forte mesmo, sem dó. Mas vamos voltar para o nosso texto base. Mateus 15, 3. Para a gente entender agora, sabendo o que Jesus fez com os fariseus, quem eram os fariseus. Agora a gente vai entender o porquê que ele dá essa declaração no versículo 3. E por que vocês, com suas tradições, desobedecem ao mandamento de Deus? Versículo 4 até o 6. Pois Deus ordenou: honre seu pai e sua mãe. E quem insultar seu pai ou sua mãe será executado. Em vez disso, vocês ensinam que se alguém disser a seus pais: sinto muito, mas não posso ajudá-los, jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês. Não precisará mais honrar seus pais. Com isso, vocês anulam a palavra de Deus em favor de sua própria tradição. É sério isso, meus irmãos. Olha a que ponto chegou a petulância dos fariseus. O pai e a mãe estão passando uma necessidade. O vizinho, o parente, o tio, o irmão. E eles têm a cara de pau de falar: eu até que queria ajudar, mas eu jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês. Eu queria, mas é mais importante eu dar a Deus do que ajudar o meu pai e a minha mãe. É como se eles estivessem agora num julgamento e eles falam: eu jurei entregar o dinheiro para a igreja. Então, Deus, que é o justo juiz, vai falar assim: está absolvido. Foi absolvido, eu entendi agora. Você quis dar o dinheiro para mim. Mas não é isso que está acontecendo. Primeiro que Deus não precisa de dinheiro nenhum. Deus precisa de dinheiro, meus irmãos? Pelo contrário, Ele é o dono do ouro e da prata. O nosso Deus não precisa. Agora, as pessoas precisam.
E como que Deus supre as necessidades das pessoas? Muitas vezes é usando as nossas vidas. Muitas vezes não, vou falar, quase sempre. Sempre Ele vai usar. Porque alguém já viu o dinheiro cair do céu? Às vezes acontece, né, da pessoa achar o dinheiro na rua, né, e falar assim, olha, eu precisava de um dinheiro e apareceu na calçada um dinheiro. Tenho certeza que apareceu, mas alguém perdeu esse dinheiro. Alguém saiu no prejuízo, porque Deus não joga dinheiro do céu, não joga. Mas Deus, Ele tem uma forma linda de trabalhar. É pegando eu e você e falando, ó, o que é seu não é seu mais. Agora tudo é meu. Se a sua vida é minha, você está comigo, a gente tem uma missão. E a nossa missão é ajudar os necessitados. É ajudar a quem precisa. É se entregar, é doar a nossa vida. Então, não use a religiosidade para que seja uma desculpa. Mas Jesus, ele continua, versículo 7 de Mateus 15. Hipócritas, Isaías tinha razão, quando assim profetizou a seu respeito. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. Hipócritas, vocês acham que estão me honrando com os lábios, mas eu estou vendo o seu coração. Não adianta vir aqui levantar as mãos e falar, oh, quão maravilhoso é, tu és digno de tudo. Mas Deus, Ele vê o nosso coração. Aqui, como eu sempre falo, todo mundo é lindo. Eu olho para todo mundo aqui e não consigo ver ninguém pecador. Né? Aqui dentro, não dá para imaginar que cada um de nós aqui é pecador. Mas lá fora é quem a gente é de verdade. Então, o Senhor Jesus está falando para os fariseus, mas fala para mim e para você também. Não podemos ser assim. Não podemos muitas vezes falar com os nossos lábios, mas o nosso coração está longe de Deus. O que mais importa, eu já até fiz uma pregação recente sobre isso. O nosso coração é o que Deus quer em primeiro lugar. Ele não quer mudar a sua roupa, não adianta nada mudar a roupa. Tem igreja que, né, se converteu, agora tem que usar tal roupa. Não, não adianta. Você pode usar a melhor roupa, mas o seu coração continua desviado. A primeira coisa que tem que converter na sua vida é o seu coração. Porque se o seu coração estiver rendido aos pés do Senhor Jesus, sua vida inteira vai mudar. Mas enquanto o seu coração não estiver vivendo isso, é tudo uma farsa. Como diz o versículo 9, sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. E quantas ideias humanas a gente tem visto por aí sendo pregada nos púlpitos. Quantas ideias humanas. Então, meus irmãos, entendam-me isso. Sabe por que começou essa discussão aqui? Sabe por que Jesus começa lá no versículo 3, dando essa declaração? Veja o que diz o versículo 1 e 2. Volta para o 3 primeiro, põe no 3, só para... Porque vocês com as tradições desobedecem aos mandamentos de Deus. Versículo 1 e 2. Então alguns fariseus e mestres da lei chegaram a Jerusalém para ver Jesus e lhe perguntaram, sobe. Fazer igual João Cleber. Para. Por que vocês acham? Vamos lá, está começando uma discussão. Os fariseus chegam para Jesus e fazem uma pergunta. O que você acha que incomodou os fariseus? Para Jesus chegar e dar aquela resposta. O que vocês acham? Tinha que ser algo sério, não é? Tinha que ser algo abominável. Para a gente chegar e falar, não, peraí, Jesus, a gente tem que te perguntar alguma coisa. Tem algo que está incomodando muito a gente, a nossa tradição, a nossa religião, a nossa religiosidade foi colocada em xeque. Agora vamos ver o versículo 2. Vê o motivo. Por que os seus discípulos desobedecem à tradição dos líderes religiosos?
eles não respeitam a cerimônia de lavar as mãos antes de comer. Parece uma piada isso aqui. A gente está indignado, Jesus. Os seus discípulos não estão obedecendo à tradição, estão desobedecendo a Deus. Por quê? Porque eles não estão lavando as mãos antes das refeições. É piada. É uma piada isso. Só que Jesus, ele dá várias respostas. E lá no versículo 10, a gente começa a ver que tipo de gente era essa. E o que Jesus ensina aos seus discípulos. Jesus chama a multidão para perto de si e disse: ouçam e procurem entender. Não é o que entra pela boca que os contamina. Vocês se contaminam com as palavras que saem dela. Não é o que entra. Não é porque você lavou a mão, não lavou a mão. Né? E a gente usava até aquele ditado popular, que não mata engorda, não é isso? Quando caía alguma coisa, não é isso que a gente falava? Que não mata engorda. Não é o fato de pegar num alimento sem ter lavado as mãos que vai te contaminar, mas pelo contrário, é o que está saindo da sua boca que contamina muita coisa. Não é o que entra, é o que sai. Versículo 17. Aí é maravilhoso. Olha como Jesus era bom demais. Tudo, que resposta gentil de Jesus. Tudo que comem passa pelo estômago e vai para onde? Para o esgoto. Tudo que você comer vai passar pelo seu estômago e vai para o esgoto. Mas as palavras vêm do coração e é isso que os contamina. Pode continuar. Pois do coração vêm maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras e calúnia. Versículo 20. São essas coisas que os contaminam. Comer sem lavar as mãos não os contaminará. Que realidade, né, meus irmãos? Não é o que entra, não, mas é o que sai. É o seu coração. Não adianta nada ter uma boa aparência, uma boa eloquência, como eram os fariseus. Mas dentro deles eram sepulcros caiados, era podridão. E quando eles abriam as bocas, quando eles abriam a boca, eles matavam as pessoas. Tem até um versículo que a gente já leu, acho que está dentro desse contexto, ou daquele outro, que fala mais ou menos assim: vocês fazem de tudo para alcançar uma pessoa, para ganhar alguém, um novo membro para a sua igreja. Mas quando vocês ganham, vocês colocam essa pessoa no inferno junto com vocês. Por quê? Porque eles faziam, e não adianta a gente fazer uma campanha aqui, e colocar, e fazer de tudo, e chamar a melhor banda, a igreja vai lotar, se a nossa mensagem é uma mensagem que não é a mensagem de Jesus. A gente vai ganhar várias pessoas, sim ou não? Mas essas pessoas vão para onde? Para o inferno junto com a gente. É isso que eles faziam. Pegavam e faziam de tudo para ganhar uma pessoa, mas quando ganhavam, condenavam essa pessoa junto com eles, porque ensinavam coisas erradas. Eles se preocupavam com esses mínimos detalhes, mas o mais importante, eles esqueceram. Eles esqueceram de quem realmente eles eram. Que Jesus olha para eles e fala: vocês estão condenados, vocês são podridão, vocês são podres, vocês estão esquecendo do primordial, vocês estão usando a religiosidade como desculpa para não me servir e também para não ajudar os necessitados. E como eu disse semana passada, meus irmãos, uma das nossas prioridades como igreja é ser uma igreja integral e missional. Uma igreja que entende que nós temos que levar Jesus a todas as pessoas. E esse Jesus tem que suprir
todas as necessidades dessas pessoas. Nós não só queremos que todos conheçam Jesus, mas nós queremos que todos conheçam Jesus. E esse Jesus mude a vida dessa pessoa por inteiro, em todas as áreas, em tudo que ela precisa. É essa nosso compromisso e a nossa prioridade. E eu acredito num Jesus que molda todas as pessoas e todas as situações. Sim ou não? Se eu estou de pé é porque eu vivo essa palavra. Jesus Cristo mudou a minha história. Jesus Cristo mudou a minha vida. Ontem eu até fiz um post. Ontem completei 40 anos de vida. E analisando toda a minha vida, tudo que eu já passei nesses 40 anos, eu tenho mais motivos para agradecer do que para murmurar. Apesar de tudo que a gente passa, a nossa vida é perfeita? Não. E nem vai ser. Isso eu te garanto. Mas os motivos que você tem para agradecer, te garanto, são muito maiores do que os motivos para murmurar. Por quê? Porque o Senhor Jesus está conosco. O Senhor Jesus está no nosso barco. E se Jesus está na nossa vida, meu irmão, nós não precisamos de mais nada. Não temos falta de mais nada. Jesus é a nossa suficiência. Jesus é tudo para nós. Mas dentro desse contexto, meus irmãos, abra lá em Marcos 14, 7. Uma palavra de Jesus, que às vezes é mal interpretada. Marcos 14, 7. Talvez vocês já ouviram isso. Vocês sempre terão os pobres em seu meio, e poderão ajudá-los sempre que desejarem, mas nem sempre terão a mim. Quem já ouviu isso? Alguém já tinha ouvido esse texto? Às vezes a gente usa esse texto, né, como um conceito até religioso também. Não, os pobres a gente sempre vai ter. A gente pode ajudar. Jesus mesmo falou que sempre vai ter pobre. A prioridade é Ele. Ele está falando aí, a prioridade é Ele. Mas qual é o contexto disso? Uma mulher pega algo que era caríssimo, já preguei sobre isso. Um perfume caríssimo, que mais ou menos era um salário de um ano inteiro, valia esse perfume. Já imaginou? Quem gosta de perfume, né, Padre? Como eu e você gostam. Pega aquele perfume caríssimo. Só de imaginar, né? Quebrar um perfume já dá uma tristeza. Mas pega aquele perfume caríssimo. E essa mulher quebra aquele perfume e derrama sobre o corpo de Jesus. Mas qual é o contexto? Jesus está prestes a ser crucificado. Então ela entende a necessidade do momento. Aí você pega algo ou alguém que está preso na religiosidade, olha isso, e usa isso como o quê? Opa, que desperdício. Com esse dinheiro aí, eu sustentaria quantas famílias? Quantas cestas básicas dariam para comprar? E aí Jesus dá essa declaração: os pobres vocês vão sempre ter no meio de vocês. Mas a mim, naquele momento ali, era único, exclusivo. Ele ia morrer só uma vez. Ou ele ia morrer de novo? Não, Jesus morreu uma única vez e ressuscitou. Então Jesus ele usa isso. Só que o que dá para entender? Os professores de português aí podem até ajudar. O que a gente interpreta desse texto? Ele está falando, não ajudem os pobres? Não. Pelo contrário. Ele está falando, vocês sempre terão os pobres em seu meio e poderão ajudá-los sempre que desejarem. Os pobres sempre vai ter. Sempre vai ter alguém necessitado. E nós temos o quê? Que fazer o quê? Desejar ajudar os pobres. Eu não tenho que usar isso e falar, não, estou livre. Jesus mesmo falou que sempre vai ter pobre aí. Vai ter gente que vai ajudar. Não, ele está falando, deseje ajudar os pobres. Não deixe de desejar ajudar quem necessita. Não use a sua religiosidade como desculpa para não ajudar. Não. Você tem uma obrigação. Nós somos de Jesus. Nós somos de Jesus. E quem é de Jesus entendeu que a sua vida não é mais sua. E Jesus é tudo para nós. É o nosso Salvador,
E ele mesmo falou que nós devemos amar a ele acima de todas as coisas e o próximo. Então, como eu posso ver alguém necessitado e não ajudar? Você gostaria, isso é forte também. Tem pessoas que têm mais facilidade, mas só quem passou pela experiência é que dá valor às experiências, sim ou não? Quem já foi ajudado no momento que mais precisa, sabe da importância que é alguém olhar para você, bater na sua porta e falar, ó, vim trazer isso para você. Só quem passou por isso dá valor. Só que nós temos a Bíblia como nossa regra de fé. E na Bíblia está falando, os pobres vocês sempre vão ter para ajudar. Então desejem ajudar aos pobres. Estou terminando, meus irmãos. Jesus, quando ele se depara com um jovem rico, o que ele disse para o jovem rico? O que Jesus disse? O que Jesus disse? Venda tudo que você tem e dê aos pobres. E aí? Vamos acabar a pregação aqui agora. Imagina que eu acabasse aqui agora. Jesus fala para os ricos: venda tudo que você tem e dê aos pobres. Acabou o culto. Todo mundo vai sair daqui, vender tudo que tem e dar aos... Não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo é: deixa eu ser o seu Deus, e quando eu for o teu Deus, você vai entender o que é riqueza de verdade. Quando você deixar aquilo que você considera um Deus de lado, que no caso desse homem era a riqueza, quando você abrir mão disso, aí sim você vai entender o que é ser rico de verdade. Quando você abrir mão do poder, quando você abrir mão da sua vida, aí você vai começar a experimentar o que é ter vida, o que é ter poder, entre aspas, o que é ter uma vida que satisfaz, uma vida de verdade. Quando você abrir mão de tudo aquilo que você considera importante, é neste momento que eu começo a ser a prioridade na sua vida e a sua vida começa a ter sentido e tudo na sua vida vai mudar. É isso que Jesus ensina para nós nesta noite. É isso que Jesus nos encoraja. Até quando nós vamos usar desculpas, religiosidade, tradição para não cumprir a vontade perfeita de Deus, que é boa e agradável? Até quando? Deixa Deus ser o centro da sua vida. Entrega a sua vida por inteiro nas mãos de Deus. E eu te garanto, a sua vida, a partir de hoje, nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais. Amém, meus irmãos? E com isso eu faço esse desafio. Como disse o último versículo. Põe aí, Samuel. 14:7. Os pobres vocês sempre terão, mas desejem ajudar os necessitados. Fique de pé. Senhor meu Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Mais uma vez ela nos confronta e ela nos traz à tona essa realidade, que nós devemos ajudar os necessitados, que devemos entregar tudo nas Tuas mãos, confiar plenamente no Senhor, e o Senhor realmente vai cuidar de nós. E o Senhor muitas vezes vai usar as nossas vidas para ir de encontro àqueles que precisam. Aqueles que precisam de alimento, aqueles que precisam de uma palavra, aqueles que precisam de um abraço, o Senhor vai usar as nossas vidas. Oh meu Deus, começa a mudar a história desta igreja, a história desta comunidade, para a honra e glória do Teu santo nome. Tira do nosso meio toda religiosidade, tira do nosso meio toda hipocrisia, tira do nosso meio
e muda, Pai, o nosso coração, porque nós vimos na Tua palavra que é do coração que sai tudo, Senhor Jesus amado, tanto de bom quanto de ruim, e nós queremos realmente que o nosso coração seja um coração igual ao Teu, um coração realmente que ama o próximo, um coração perdoador. Ô Senhor, transforma, Pai, as nossas vidas por inteiro, a começar do nosso coração, começa a quebrar, começa a tirar, Pai amado, o orgulho, começa a tirar, Senhor Jesus amado, tudo aquilo que é de impuro nos nossos corações. Nós não queremos ser chamados de sepulcros caiados, que por fora parece bonito, mas por dentro, Pai amado, só tem podridão, só tem imundície. Em nome do Senhor Jesus, muda, Pai amado, lava-nos por completo, Pai amado, muda o nosso interior, lava-nos, Senhor Jesus amado, porque nós queremos, Pai amado, beber da Tua fonte, a fonte de água viva. Muda, Pai amado, sacia, Pai, a nossa sede e lava, Pai, o nosso interior. Muda o nosso interior para a honra e glória do Teu santo nome. É o que eu te peço, Senhor Jesus, e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vai terminar? Meus irmãos, lembrando amanhã, hein? Nós temos o nosso compromisso com todos os homens aqui. Eu gostaria de ver todos que estão aqui. Os que puderem, vai ser uma bênção. Vamos estar aqui como homens, sentados numa mesa, tomando café e compartilhando das bênçãos do nosso Senhor Jesus. Amém? Passa a palavra para o pastor Samuel. Glória a Deus. Irmãos, antes de nós encerrarmos, eu sei que já avançou um pouco, queria fazer mais 2 orações. Vamos orar pelos nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul. Quero reforçar aqui, o irmão Luiz Estrela tem um trabalho há muito tempo recolhendo roupas, né? Itens para ajudar o Hospital de Barretos, não é isso? Hospital do Câncer. Nós temos o Lar do Idoso aqui na nossa cidade. Nós, como igreja, temos o compromisso, a responsabilidade. Temos que ser os primeiros a praticar generosidade. Isso que foi pregado hoje aqui, né? Mais do que cantar, mais do que falar, nós precisamos estender a nossa mão e ajudar aqueles que precisam e às vezes estão perto de nós. Então nós precisamos ajudar os enfermos lá no Hospital de Barretos, precisamos ajudar o Lar dos Idosos e precisamos ajudar não só com oração, nós vamos orar, mas também eles têm um Pix e tem várias formas de você fazer a sua doação, de roupa, de alimento, de água. Vamos então assumir de fato esse compromisso, ser uma igreja viva, uma igreja que vive aquilo, que prega aquilo que anuncia. Amém? Essa é uma oração, mas nós vamos orar também, oramos pela irmã Maria Amélia, esquecemos de orar pelo pastor Rafael, né, que fez aniversário ontem, ficou mais velho, vem aqui. Vamos orar e agradecer pela vida do nosso irmão que exerce a função pastoral aqui na igreja e vamos orar também pelos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Pai, nós te agradecemos, te louvamos porque o Senhor livrou, sustentou, ajudou, abençoou, abriu portas, supriu necessidades, curou, Senhor, transformou a vida dele, de toda a sua família. Nós te louvamos. Te pedimos, Senhor, continue derramando as tuas bênçãos, a sabedoria que vem do alto, dá a ele alegria completa, a paz que excede todo entendimento, vai trazendo cada vez mais refrigério à sua alma, dá a ele direção, dá a ele saúde e paz. Nós oramos em nome de Jesus. E juntamente, Senhor, com o teu povo, com a tua igreja, do qual fazemos parte, nós intercedemos pelos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Meu Deus, tenha misericórdia deste povo, tenha misericórdia dessas famílias que perderam tudo, Senhor. Mas eu sei que muitos não perderam aquilo que é mais importante, que é a fé no Senhor. Senhor, não apenas estenda as tuas mãos, Senhor, diretamente, mas te pedimos, usa as nossas mãos para abençoar a vida deles. Faz um milagre, Senhor, para que eles venham reconstruir, Senhor, as cidades que foram destruídas, afetadas. Nós oramos pedindo a tua misericórdia e nos dá a ousadia e a coragem, o desprendimento, Senhor, dos nossos pertences, dos nossos bens materiais, para que possamos ajudar. Queremos ajudar, Senhor, ó Pai, o Hospital de Barretos, o Lar do Idoso que passa necessidade muitas vezes. Queremos ajudar, Senhor, ó Pai, também os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Usa a tua igreja, Senhor. Eis-nos aqui, em nome de Jesus. Amém. Vamos
orar agradecendo e dar a bênção final. Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por este culto, pelo fluir do teu Santo Espírito, pela tua palavra que foi anunciada, nós te louvamos. E eu te peço, Senhor, leva cada um para os seus lares, debaixo da tua graça, da tua proteção, que eles possam ter uma semana abençoada. E ao despedir, nós dizemos que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vá em paz, boa semana, amo vocês em Cristo Jesus.